Olá, meus queridos amigos. Mais um dia aqui reunidos, hoje para o estudo do Evangelho. E nós vamos aqui hoje finalizar o estudo do capítulo 18, que tem como título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então nós já vimos aí, a parábola do festim de núpcias, a porta estreita, os que dizem Senhor, Senhor não entrarão todos no reino dos céus. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. E aí nas instruções dos Espíritos, nós vimos dar-se-á àquele que tem uma interpretação muito sábia, porque parece paradoxal, aquele que tem vai se dar mais, aquele que não tem vai tudo ser retirado. E a interpretação que os Espíritos nos dão é muito inteligente, porque não tem nada de contraditório nisso. É aquele que dar-se-á, aquele que tem, o que ele faz se reproduz e mais bem vem para ele, e aquele que não tem, tudo se retirará, é que na verdade ele mesmo retira de si próprio, não é Deus quem retira. Bom, enfim, hoje nós vamos ver aqui a parte final, reconhece-se o cristão pelas suas obras, Bom, como sempre, eu vou ler com vocês aqui o pedacinho do Evangelho, eu sei que o combinado aqui entre nós é que todo mundo já tenha lido, mas como eu sou professor, eu sei que nem sempre todo mundo faz a tarefa, eu também de vez em quando não tenho tempo de ler antes e vou direto para ver a palestra de quem está fazendo aquela semana. Então, vamos ler rapidinho, não perdemos nada com isso. Quem já leu, recorda. Quem não leu, vai acabar vendo a mensagem agora. Então, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai e está nos céus. Escutai essas palavras do Senhor, todos vós que repelis a doutrina espírita, como uma obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois o momento de ouvir chegou. E aqui nós temos que lembrar, que esse Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito, há muito tempo atrás, e ainda hoje, mas naquela época muito mais, todo mundo que trabalhava, com espíritos era tido como coisas do demônio. Então é bom a gente diferenciar. Existem religiões que trabalham com espíritos, existem seitas que trabalham com espíritos, e esses espíritos não são do bem, e isso não é espiritismo. Também não é coisa do demônio, mas é a linguagem que se usava na época e muitas vezes ainda se usa. E aí, continuando aqui, basta trajar a libré do Senhor para ser um fiel servidor, e libré quer dizer vestimenta, uniforme. Então basta trajar o uniforme da igreja para ser um fiel servidor, basta dizer, eu sou cristão para seguir o Cristo. Procurai os verdadeiros cristãos e vós os encontrareis por suas obras. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis a palavra do Mestre. Discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Então aqui a gente tem que diferenciar as pessoas pelas suas obras. Então lembrar que Hitler era um cidadão, todo mundo conhece, que era dito cristão. Ele se dizia cristão, ele ia à missa todos os domingos, e no entanto fez o que fez. Então, obviamente que sua obra não condiz com a obra de um cristão. E por outro lado, tem exemplos aí. Eu acabei de assistir uma palestra me preparando aqui para falar com vocês, de um palestrante aí que fala, deu o exemplo do Charles Chaplin. Charles Chaplin, se a gente procurar na internet, a gente acha várias mensagens muito bonitas, motivadoras dele, falando de amor, de solidariedade e tal, e ele era ateu. Então, o próprio Papa Francisco, outro dia disse, que é melhor um ateu
que tem amor no coração do que um católico que semeia o ódio, né? Então, realmente é verdade, né? Nós conhecemos aí pessoas que dizem não ter religião ou até que não acreditam em Deus, mas que são muito melhores do que muitos que estão lá sempre dentro da igreja. Então, o que vale é a obra e não aquilo que a pessoa se reveste, se diz, o uniforme que ela veste, né? Essa é a mensagem aí. Continuando, quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? Árvore poderosas cujos ramos espessos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir a seu redor. Os frutos da árvore da vida são os frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como o fez durante muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procura espalhar os seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles quiseram conformá-la à sua ideia, quiseram modelá-la segundo as suas necessidades, e eles a cortaram, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis não produzem maus frutos, pois nada mais produzem. Então aqui, né, a mensagem me reporta, né, a todas as pessoas que, em nome de Jesus, modificaram a sua doutrina, né, e não foram poucas as religiões, né, que fizeram isso, né? Então, distorceram a palavra de Jesus, a mensagem, o âmago, né, o centro da mensagem de Jesus, em prol das suas próprias necessidades e dos seus próprios interesses. Então, a religião católica fez isso, a religião protestante saiu da Igreja Católica em protesto a isso e depois também fez, e muitas outras, né? Aqui falando das religiões cristãs. Mas nós vemos, né? Lá, por exemplo, entre os muçulmanos também há os que interpretam o livro sagrado deles segundo os seus próprios interesses, né? Agora, uma coisa é fato, né? A gente tem que usar o bom senso e não pode crer que Deus, né, seja através de Jesus ou através de outros avatares aí, né, que vieram pregar a mesma mensagem de amor, de fraternidade. Não dá para a gente entender, né, que em nome de um desses avatares, em nome de Maomé, em nome de Jesus, em nome de Alá, seja quem for, pregue-se o ódio, a morte, né? Eu te mato em nome de Alá, eu te mato em nome de Jesus. Não é coerente. A mensagem de Jesus, né, a mensagem primordial era de amor, né? Então não tem como a gente entender uma obra ruim como sendo proveniente da mensagem de Jesus. Não pode ser. Essas pessoas estão usando, né, falsamente o nome dos seus avatares aí. Porque ele fala que aqui nós estamos falando do cristianismo, mas ele mesmo fala, né, que o cristianismo ainda não abarca todo o mundo, né? Mas em outras regiões do nosso próprio planeta tem outros avatares, né, que pregam a mesma mensagem de amor, né? Então, pode até ser que sejam outras, né, figuras que também são o próprio Jesus, né, e que pregaram a mesma coisa com linguagens diferentes, segundo as culturas diferentes daqueles lugares, mas que sempre foram distorcidos. Continuando aí, o viajor sedento que se detém sobre sua sombra para procurar o fruto da esperança que deve lhe restituir a força e a coragem, não distingue senão ramos infecundos, fazendo pressentir a tempestade. Em vão ele procura o fruto da vida na árvore de vida. As folhas caem secas, a mão do homem de tanto manejá-las queimou-as. Então é isso que ele está se falando, né? Tem muitas religiões por aí e que muita gente com boa vontade no coração vai procurar essas religiões, mas infelizmente não acha nada, né? Por quê? Porque a mão do homem de tanto manejar a palavra do Cristo queimou-as, né? Então é bom sempre usar o bom senso, né?
Eu conheço uma pessoa que é da religião aí presbiteriana, se não me engano, e ele sempre fala, né? Olha, eu sigo aquilo que o meu bom senso diz que é correto. Aquilo da minha igreja que o meu bom senso diz que foi manipulado, foi mexido pelos interesses de alguém, eu não sigo. E isso a gente tem que fazer também, né? Dentro do próprio Espiritismo. Se alguém aqui vier dar uma mensagem que nos pareça incoerente com a mensagem do Cristo, a gente deve questionar. Não, peraí, isso aí não é bem a mensagem do Cristo. Né? Imagina que eu venho aqui falar para vocês, né, da mensagem do Cristo e tudo, e de repente eu solto uma assim, então, se for preciso matar em nome de Cristo, mate. Não, peraí, isso não é mensagem de Cristo. Isso não pode ser aceitável. Né? Então a gente tem que estar sempre ligado e usando o nosso bom senso. Abri, pois, os vossos ouvidos e os vossos corações. É isso que eu estou falando, né? Abrir, pois, os vossos ouvidos e os vossos corações. Meus bem-amados, cultivai essa árvore de vida cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor. Aquele que a plantou, Jesus, né? E havereis produzir ainda com abundância seus frutos divinos. Deixai-a tal como o Cristo vô-la deu. Não a mutileis. Sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Não encurteis os seus ramos. Seus frutos benfazejos caem em abundância para sustentar o viajor sedento que quer atingir o objetivo. Não os colheis esses frutos para os guardar e os deixar apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Então a gente tem que cooperar para que a palavra do Cristo se espalhe. Né? E aí os nossos estudos, né, os nossos exemplos estão sempre cooperando para isso. Há muitos chamados e poucos escolhidos. Há assambarcadores. Assambarcadores é uma palavra que a gente não usa realmente, né? Precisei olhar no dicionário para saber o que é isso. E são pessoas que são pessoas que juntam tudo para si, né? Do pão da vida, como usar frequentemente os gananciosos, né? Para o pão material. Não vos enfileireis entre eles. A árvore que produz bons frutos deve distribuí-los para todos. E depois procurar aqueles que estão sedentos, conduzi-los sobre os ramos da árvore e dividir com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, distanciai-vos, pois, daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades do caminho, e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Então, aqui tem uma mensagem forte, né? Porque tem muita gente que nos chamam para fazer alguma coisa, mas só nos apresentam as dificuldades. Né? Então, essas pessoas talvez não estejam num bom caminho. Né? O Divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que Deus de luz vos ilumine, e que a árvore da vida derrame sobre vós seus frutos com abundância. Crede e orai. Essa mensagem, né, vem do Simeão em Bordeaux, ou Bordeaux, né, em 1863. Bom, aí a gente tem que tirar dessa mensagem, né, o que tem assim de essencial. E então o essencial conhece-se o cristão por suas obras. Né? Então, aquilo que eu estava falando, não adianta a pessoa se dizer cristã se as suas obras não refletem os ensinamentos do Cristo. A gente tem que ter o bom senso de estar sempre filtrando. Né? E aí a gente tem que pensar também o seguinte, né? Eu estava lendo uma mensagem agora há pouco do Chico Xavier, em que ele dizia, né, que começar a fazer o bem não é muito difícil. Perseverar no bem já não é para tantos. Ir até o fim na missão do bem é para pouquíssimos. Né? E isso a gente vive no nosso dia a dia. Né? Muitas vezes a gente se empolga, né, com o começo, vamos fazer o bem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, começa e a empolgação nos coloca dentro da obra. E logo logo a gente começa, né? A mensagem, o título era Depois, né?
logo logo a gente começa, mas assim eu não concordo, mas assim eu não quero, desse jeito não é para mim, e aí a gente começa a sair, né? E isso é assim que acontece mesmo, nem todo mundo, né, tá preparado para persistir na obra do bem, mas cada um tem o seu momento que vale ao esforço interno que nós dedicamos para estar lá, né? Quem tem experiência sabe muito bem, né, que é muito fácil juntar um monte de gente para uma festa, né? Vamos fazer uma festa para comemorar não sei o que? Vamos. Rapidinho você, hoje com a internet ainda, né, os grupos de WhatsApp, etc e tal, a gente consegue juntar 50, 100, 200 pessoas, quantas a gente quiser, né? Agora, quando a gente tenta juntar pessoas para fazer o bem, olha, estou precisando de ajuda aqui para fazer o bem, seja para uma pessoa, para uma família, seja lá o que for, aí muito difícil juntar gente, né? A velocidade com a qual a gente junta 50 pessoas para uma festa é muito diferente para a gente juntar 50 pessoas para ajudar alguém para se dedicar a uma obra. Bom, enfim, eu acho que nós temos que nos esforçarmos, né, para tentar melhorar. Essa é a grande missão do Espiritismo, né? Fazer com que a gente se convença que temos que fazer a nossa reforma íntima, né? E aquela coisa, mesmo que a gente comece e depois largue, a gente começou. E o que nós temos que fazer é refletir, né? Depois que a gente dedicou algum tempo em fazer o bem, refletir o quanto de bom aquilo nos trouxe, né? Essa reflexão sempre nos é motivadora para entrar de novo, né? E talvez para persistir mais um pouco na missão do bem, né? E aquela velha história que a gente não pode negar, né? Não adianta querer colher resultados diferentes com as mesmas atitudes de sempre, tá certo? Então, quando a gente faz alguma coisa que nos traz algum resultado, aquele resultado é sempre consequência daquilo que nós fizemos. Muito bem. Se nós não estamos contentes com os resultados que nós estamos tendo hoje, não tem solução. Temos que mudar as atitudes, né? Porque não adianta a gente ficar aí dizendo, sempre acontece comigo a mesma coisa. Sempre acontece com você a mesma coisa porque com você e comigo também, né? Sempre acontece conosco a mesma coisa quando a gente não muda as atitudes. E mudar as atitudes, segundo aqui a mensagem de hoje, não é fácil, né? Não é fácil, mas depende do nosso esforço. É por isso que nós estamos aqui reunidos estudando, né? Que nós tenhamos aí uma boa semana e que nós consigamos, né, colocar em prática as palavras de Jesus e, segundo essa mensagem de hoje, sempre atentos, né? Porque é pelas obras que se reconhece o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão. Não podemos acreditar em qualquer coisa que nos chega aos ouvidos. Temos que usar o nosso bom senso e o nosso filtro. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Obrigado pela atenção e até a próxima.